56 entrou no ar na nossa fanpage. Eu peço que os meus amigos que estão nesse momento, você possa compartilhar essa live para que as pessoas possam ouvir a poderosa palavra de Deus. Nesta manhã, eu vou estar entrevistando o pastor Valdson Cavalcante, lá de Brasília. O tema de hoje é sobre família. Vamos estar abordando alguns pontos sobre família, mas para isso eu quero colocar o BG aqui, né? Esse BGzinho aí que é bacana demais, mas eu vou ter que aquietar ele por aqui, né? Ele fica bem quietinho aí, para a gente poder liberar, nesse caso, o microfone para o meu amigo, pastor Valdson Cavalcante. Bom dia e a paz do Senhor, pastor Valdson. Bom dia, meu amigo pastor Paulo Ronaldo. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério, seu coração. Como eu disse ontem, nós somos amigos desde o século passado. Isso Mesmo é tremendo. longe, somos amigos, oramos uns pelos outros. Sabemos que Deus nos resgatou do mundo perdido e nos colocou hoje assentado com os príncipes. Eita bênção. Pastor Valdson, você se lembra, homem de Deus, em 1993? Eita Jesus, que coisa, hein? Pastor. 1993 era uma noite de quarta-feira. Me parece que era 22 do mês de setembro. Me parece não, eu tenho certeza. 22 de setembro de 1993, aquela avenida Santo Antônio, esquina... Avenida Santo Antônio. Avenida Santo Antônio, em frente às escadarias. Lembrei agora. Ali estava a Monte Sião, né? A congregação Monte Sião, como hoje, até hoje está lá. Essa congregação maravilhosa, foi ali que eu me rendi aos pés do Senhor Jesus, e quem estava dirigindo o culto nesse dia, o culto da mocidade, quem estava dirigindo era eu, rapaz. Era o pastor Valdson. Pastor Paulo, eu contei aqui para os meus filhos o dia da sua conversão. Você chegou, aí eu lembro, o porteiro falou, não, tem um rapaz aí que quer se converter. Aí você, não, eu tô aqui, rapaz, você estava animado. Eu queria. Mas, moço, eu falei, rapaz, espera, deixa na hora do convite que eu te chamo e tal. Que é para fazer aquele negócio mais bonito, rapaz. Entendo. E o Pascoal pregou aquele dia, uma palavra abençoada. E, rapaz, você vê à frente, eu fiquei muito feliz. Não lhe conhecia, depois sabia que você trabalhava na rádio. Olha só, meus caros ouvintes. Paulo Ronaldo, já nessa época, trabalhava na rádio. Era fazer um programa na Rádio AM, né, pastor? Era Rádio AM nesse tempo. Rádio AM. Pai. E o Paulo foi indo. Pastor Paulo, esses dias, o pastor Calbio, você viu aquele vídeo que ele passou, que estava a gente, nossa juventude, eu, você, Ezequiel, toda aquela juventude que Jesus trabalhou, e eu louvo a Deus pela sua vida. Por que eu glorifico a Deus pela sua vida? Porque você é fruto de um tempo de avivamento, de trabalho prestado na Assembleia de Deus do Tucuruí, um tempo de oração, um tempo que a gente vivia pregando na praça, na rua, participando dos cultos. Pastor Paulo, eu morava a 30 minutos do Templo Central. E eu ia para o Templo Central todo dia. Todo dia. E andando rápido. Eu lembro quando eu chegava no Templo Central, eu estava suado, derramando água do rosto. Mas... Suando, parece tampa de cuscuz. Na chuva, eu colocava meu sapato dentro de um saco plástico, mas estava na casa de Deus. Eita, glória. Todo o culto, toda a programação. Me lembro, pastor. E nós estamos aqui hoje vivendo esse fruto do trabalho. Eu, você e uma turma de jovens aí que você sabe. É verdade. Hoje estamos trabalhando e fazendo a obra de Deus. É verdade. Só apimentando mais esse tempo, que traz assim boas recordações e uma memória muito boa, né, pra gente, e vale a pena, né? Eu me recordo, moço, que naqueles dias ali, a cidade de Tucuruí é um pouco extensa. Mas, assim, no meu caso, no teu caso, como você está falando aí, eu não tinha preguiça de ir para a igreja.
todos os dias eu estava em uma congregação. Todos os dias. E naquele tempo eu não tinha bicicleta, eu não tinha moto, eu não tinha carro, tá entendendo? Era no Corcel 2 que eu ia, entendeu? pastor, no, É, no, eu, no Gipé. eu atravessava a cidade de ponta a ponta, tá entendendo? Para ir atrás de um culto, porque eu queria um culto pentecostal, porque eu queria a presença de Deus na minha vida. Pastor É, Paulo, e sim, aquela época, os nossos cultos, principalmente o de ensino, que a gente chama de culto de doutrina, era um culto que tinha o horário de começar. Os cultos de ensino do pastor Célio não tinha hora para terminar. olha, Rapaz, era 10, 10 e meia. Eu lembro que eu cheguei a sair lá uma vez, 11 da noite. Não é porque eu saí, é porque o culto terminou, era 11 da noite. E não tinha pressa, o pessoal não tinha pressa. E é como verdade. foi uma época que Deus honrou, trabalhou o nosso coração, até hoje eu colho frutos, eu falo para todos. Aqui em Brasília, de vez em quando, eu encontro um pastor nas igrejas que eu prego, pastores que conhecem o pastor Célio. Eu conheci um pastor que congregou com o pastor Gutenberg, Olha só. Nova Alves. E, rapaz, aí eles me apresentaram e tal, o pastor Walter vai pregar, e ele falou, tu é da onde? Então, a primeira coisa que eles perguntam é, tu é da onde? Eu falei, rapaz, eu sou maranhense, mas fui criado no Pará. Ele falou, onde do Pará? Eu falei, Tucuruí. Aí ele falou, Tucuruí, rapaz, não, tu foi ovelha de quem? Do Gutenberg ou do Océlio? Aí eu falo assim, dos dois. Ele falou, não, então pronto, isso aqui então não precisa nem se identificar, que eu sei que você é um excelente pastor. Então, quer dizer, Maravilha. só pelo fato de ter passado por Tucuruí, naquele tempo áureo evangelístico, de pregação na rua e tal. Então, ter estudado, quem estudou, né? Fez ETEBAD, depois a Isso. CETEBAD. Então, quer dizer, só isso aí já é motivo Uma da gente benção, ser viu? Uma recebido. base muito grande. E isso, uma base, pastor Paulo, é Graças verdade. a Deus. Bom, pastor Valdes, hoje, né, o nosso convidado, o pastor Valdes Cavalcante, hoje pastor de igreja, né? Hoje tem campo lá no setor de Brasília. E aqui E, hoje nós estamos recebendo esse servo de Deus e nós vamos conversar um pouco sobre a família. O tema de hoje é sobre a família. E a primeira pergunta que nós temos aqui na nossa elaboração de hoje é o seguinte: o que a Bíblia diz sobre a família? Uma vez que nesse momento os homens, né, a sociedade até tenta criar outros tipos de famílias e colocar isso a qualquer custo de goela abaixo na cabeça das pessoas. De qualquer maneira, eles querem enxertar essa situação de tipos de famílias diferenciados, mas eu gostaria de saber de você o que a Bíblia diz sobre a família. pastor Paulo, a família, ela foi a primeira instituição criada na Terra. Antes de existir governo, cidades, nações e igreja, Deus primeiro criou a família. Então, a família é a célula máter. A família é a base de tudo, base de uma boa sociedade, base também da igreja. Porque eu ensino o seguinte, que quando a família vai bem, a nação vai bem e a igreja vai bem. Quando a família vai mal, a nação vai mal e a igreja vai mal. Então, a gente tem que zelar pela família. Deus constituiu a família, fez o primeiro casamento, trouxe uma base para a família. E essa noite eu estava lendo um pouco sobre Mateus capítulo 1 e capítulo 2, e o que me chamou a atenção é que Jesus veio de uma família. E de uma família, pastor Paulo, a família de Jesus não era uma família tão boa, quando a gente estuda a genealogia de Jesus. Mas Jesus veio, foi criado por um casal piedoso. José era um homem piedoso e Maria uma mulher piedosa. Então, e outra coisa, o judaísmo, que a base do cristianismo vem do judaísmo, é uma religião que valoriza muito a família. Muito Então, bem. hoje, a igreja tem que valorizar a família. Nós, pastores, precisamos. Um exemplo: eu sou casado há 22 anos, pai de 2 filhos. Meus pais, quando eu tinha 13 anos, meus pais se divorciaram. Na família do meu pai eu não conheço bem, mas da minha mãe eu conheço. Então, são pessoas que não levaram tanto a sério a família por causa da cultura que eles foram inseridos. Eu não.
me converti jovem, estudei, li a Bíblia e tal. Deus me chamou para o pastorado, casei. Então, nós temos uma responsabilidade maior. As leis contra a família sempre vai existir. Por quê? Porque, pastor Paulo, se o governo ou os políticos atingirem a família, automaticamente vai atingir a igreja. E qual é o grande objetivo do diabo hoje? Destruir a igreja. Mas para destruir a igreja, primeiro eles precisam trabalhar no coração da família. Por isso que tem essas leis aí que está tramitando no Isso. Congresso Nacional, mas glória a Deus pelo governo que Deus colocou, que hoje não se fala tanto nessas coisas como era falado em governos passados. Muito Tá? bem. Agora, Tá bom. pastor, agora vamos para a segunda pergunta. Foi muito bem respondida essa primeira aí, né? Você colocou muito bem, né? O início, a instituição foi a primeira instituição, inclusive até primeiro do que o próprio Estado, né? Isso tem uma relevância muito grande para o contexto teológico e da nossa sociedade atual, para que eles possam entender e compreender essa situação. Agora, em segundo lugar, qual a importância da família para uma pessoa? Pastor Paulo, a família ela é tão importante para a pessoa hoje como o alimento diário. Olha Por só, quê? Porque a família ela forma o caráter da pessoa. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, você vai ver a instrução bíblica para os filhos. Então, quer dizer, hoje nossos filhos, o meu, o seu, eles foram criados dentro desse conceito bíblico, dessa instituição família. Eu e você somos um modelo para eles. Quer dizer, minha filha tem 17 anos e ela fala sempre: se um dia eu casando, eu quero um marido igual ao meu pai. Então, hoje eu tenho esse orgulho de minha filha falar isso. E falar também, meu rapaz falando a respeito da mãe dele. Por quê? Porque a gente vive nesse contexto. Eles vivem nesse contexto. E a família, ela traz para a vida do ser humano um norte, uma direção. Um exemplo, no nosso caso, que a gente vive a igreja, respira a igreja, prega, convive com pessoas, mas nós temos muitos problemas que nós resolvemos. Muitos problemas. Por exemplo, às vezes acontece um problema na igreja e esses problemas, pastor Paulo, eu não posso trazer para dentro da minha casa, para dentro do meu relacionamento. Não pode ser na hora do almoço, do café, quando eu estou em família, ficar falando sobre os problemas da igreja. Então, isso igreja é igreja, é família é importante. família. Isso, Verdade. pastor Paulo. Isso é muito importante. Eu participei de um seminário aqui em Brasília com o pastor Jaime Kemp. O Jaime Kemp ele editou aquela Bíblia devocional, Bíblia da Família, é um grande escritor, há mais de 45 anos trabalhando na área de família. E ele falou algo muito interessante que a gente já fazia aqui em casa, na nossa residência. Que quando ele, no início do ministério dele, que ele chegava em casa, que ele queria falar com a esposa sobre igreja e tal, aí a esposa dele, a missionária Judite, falava assim: olha, Jaime, é o seguinte, tu é pastor, mas quando tu chegar aqui em casa, tu deixa o teu chapéu de pastor lá na entrada da porta. Aqui dentro, você é pai e você é marido. Então, esse é o contexto que a gente tem que trazer para a nossa casa. Muito Pastor, forte. pastor. Isso. Agora eu posso ajudar. Pessoas podem vir na minha casa, pessoas vêm no meu gabinete, pessoas ligam para mim, e eu estou pronto para ajudar, para fazer tudo que eu puder fazer, eu faço. Mas minha família, minha casa, ela não pode ser atingida com esses problemas lá de fora. Sendo que hoje, no mundo secular que a gente vive, eles já atingem de forma indireta, certo, pastor Paulo? De forma indireta. Tá Mas a certo. família é importante demais. Ela é importante para quem? Para o homem. Por que para o homem? Pastor Paulo, nada melhor. Olha, eu viajo, eu não sei dormir fora. Olha, Dia 12 e 13 agora eu vou pregar fora. Mas é sábado, domingo. Eu falei, pastor, olha, sábado à noite eu fico aí, agora domingo, depois do culto, tu termina o culto mais cedo, que eu vou arrumar minha mala, meu filho, e vou descer para casa. É. tá certo. Por quê? Porque a minha família é importante para mim. É muito importante. Meus filhos é muito importante para mim. E eu, como pai, eu preciso lutar por meus filhos, lutar pela minha casa.
Tá certo. E é bom você ter um apoio. Por exemplo, eu converso muito com a minha esposa, a gente sai junto, a gente vai almoçar fora, jantar. Nesse período de pandemia, não, aqui parou tudo. De março, a última viagem que eu fiz com ela foi em março, a gente completou 22 anos de casado, então eu fiz uma viagem para o sul do Brasil, mas depois disso a gente não saiu. O negócio é tudo aqui. Quando eu quero almoçar fora aqui, pastor Paulo, eu Hum, coloco a mesa no quintal. Tá certo. É, aí lá a gente almoça fora, tá? Mas a família é importante para o marido, é importante para a esposa. Pastor Josué Gonçalves fala que a família, ou melhor, Josué não, pastor Hernandes Dias Lopes, que a família ela é pedagógica. As Olha aí. grandes lições da vida a Lições. gente aprende em Sim, família, sim, já li dentro isso de aí. casa, já. Então, É, os filhos, é bom para os filhos. Um exemplo, minha filha, ela estuda numa escola aqui, já tem uns 3 anos, e a maioria dos amigos dela são jovens criados sem o pai ou sem a mãe. E esses dias ela chegou em casa e falou que, numa roda de conversa com alguns amigos, ela, pastor Paulo, era a única moça que os pais vivem juntos. Porque os outros, ou o pai largou a mãe, ou vive com padrasto e madrasto. Então, aí ela falou. E algum falou assim, ué, Anne, mas olha, eu não acredito, não, eu não acredito. Por que e tal? Ela disse, não, meus pais são casados e tal. Aí foi dar o testemunho. A família, pastor Paulo, é importante, é o abrigo para os filhos e é o abrigo também para a gente. Porque é você verdade, está aí agora, mas daqui a pouco você está em família. À verdade. noite, depois do culto, você vai para casa e tal. Então, a família é o nosso abrigo seguro, pastor Paulo. Muito bem. Então, com isso, eu tenho aqui a terceira pergunta. Hoje, as pessoas, as famílias querem unirem o matrimônio só numa situação meio que vexatória, né? Eles querem tipo, se ajuntarem, essas coisas todas que você conhece muito bem essa situação. Mas a Bíblia fala sobre o casamento, a união civil, né? A união entre o homem e a mulher, macho e fêmea, o Senhor uniu e constituiu como família a partir do princípio do casamento, não é isso? Então, Isso. a Bíblia ela está recheada desses conselhos. O que a Bíblia diz sobre o casamento e essa situação, né, fazendo aqui esse contraponto desses que nós estamos vendo isso, né? Os casais se encontrando, até mesmo hoje os moços querem ir para a casa da namorada, chega lá, eles querem adentrar de quarto adentro, tá entendendo? E querem É, dormir com a moça só no namoro, sem haver casamento nenhum. é. E aí, que Pastor Paulo, situação? ó, o casamento, a palavra casamento significa aliança, tá? Aliança. Eu digo o seguinte: nos meus estudos eu aprendi que o casamento não é apenas uma união. E o que é união? União é isso aqui. Ó. Mas o casamento, pastor Paulo, é uma unicidade. E o que é unicidade? Unicidade é isso aqui. Ó. É o laço que você faz. E esse laço, ele é simbolizado através da nossa aliança. Ó, a aliança ela é colocada no dedo anelar. Eu digo o seguinte: casamento é responsabilidade, casamento é um ato de fé, é o maior ato de fé que um homem faz. Olha, Porque quando você casa, pastor, não existe nada que pode dizer que você vai passar o resto da vida com essa mulher. Apenas o amor que você tem por ela e o respeito acima de tudo. Um rapaz, tá? Eu dou muitas palestras para jovens aqui na região. O rapaz, se ele ama a moça, a prova de amor que ele vai dar é exatamente o casamento. Se esse rapaz, o desejo dele é apenas fazer sexo com essa moça, ele não, isso não é prova de amor, isso é prova de desprezo, porque o verdade. sexo fora do casamento é sujo, é podre. E a Bíblia diz que os fornicários, os adúlteros e os que se prostituem ficarão do lado de fora do céu. Então é um crime grave diante de Deus. Muito bem. E aí no Pará, usa-se a palavra amigar, não é Isso, isso? Para cá é morar junto. morar Pastor junto. Paulo, isso. Esse negócio de morar junto
é o maior declínio na família atualmente. Por quê? Porque a maioria das pessoas que se ajuntam, por exemplo, uma mulher, ela foi frustrada no relacionamento. E nesse relacionamento vem um filho ou dois. Então ela conhece um homem, o desejo dela qual é? É o desejo de todo ser humano é viver em comunidade. Então, se ele tem um desejo de viver em comunidade, ele quer viver junto com alguém. Só que o casamento, para muita gente, é um compromisso muito grande. E é mesmo. E o casamento, para nós da igreja, a pessoa tem que ser casada para participar, para ser batizado e participar de ceia. E se já foi batizado, ele tem que casar. Mas as pessoas hoje, elas não levam a família a sério. O homem, ele prova que ama a mulher quando ele casa. Se ele ou ela passou pelo divórcio, tem que casar novamente, porque o casamento é uma aliança. E na nossa Constituição brasileira, o casamento acontece no cartório e na igreja. Então, tem que casar. O Tá certo. casamento é um ato de fé, uma responsabilidade, é bom para a família, é um exemplo para os filhos. Um pai, essas crianças vão crescer. E essa criança, ela vai querer futuramente, quando tiver com 18, 20 anos, em vez de casar, que vai querer morar junto. Por quê? Porque o pai viveu a vida toda com a mãe. Tá Então é certo. questão de um tempo. E outra, pastor Paulo, casamento é coisa séria. Você tem o quê? Tem o quê? Já uns 25 anos, não é isso? 25 anos. 25 anos de casado. Isso. 25 anos é muito tempo, pastor. É, É boda de muito prata. tempo. Esse ano, viu? Tem que fazer Isso, uma nesse festinha. ano. E os ouvintes aí, ó, o pastor Paulo não falou, mas ele está recebendo presente ainda sobre o seu aniversário de casamento. Isso. Manda aí um presente para ele. Um Tá terno certo. novo, uma viagem para a França, Paris. Eita glória. Tá? Então, relacionamento é coisa séria. E, voltando ao que eu disse antes, se a família é destruída, a igreja é atingida. E muita gente hoje vive nessa situação. É Tanto um verdade. quanto o outro. E quem mais rejeita o casamento, pastor, quando estão morando junto, infelizmente, é os homens. Rejeita mais. Porque a mulher é mais emocional. Então, quando ela vai para a igreja e tal, você conversa, ela fala, não, eu quero casar, mas o João não quer e tal. Mas sofre, sofre. Não pode ficar junto. Nossos Tá ouvintes que estão certo. conosco aí ouvindo, se você vive junto, seu relacionamento está bem junto, case. Casamento é bom demais. Muito bem, pastor Walter. Depois da gente ter escutado sobre o que a Bíblia diz sobre a família, também a importância da família para a pessoa, né? O que a Bíblia diz sobre o casamento, agora casou, gerou família, agora vem filhos, e agora? Como manter o relacionamento familiar saudável? Porque existe muitos relacionamentos familiares aí, infelizmente. Pastor, E é verdade. felizmente existe. Agora, existe uma diferença de um relacionamento saudável diante de Deus e de relacionamentos conflitosos que não chega nunca ao final. Pastor Valdes, fique à vontade. Pastor Paulo, o pastor Josué Gonçalves ele ensina o seguinte, que casar é uma coisa, permanecer casado é outra. O casamento, eu aprendi o seguinte, o casamento ele é como uma rosa. Essa rosa, você tem que zelar por ela, para ela crescer e ficar bonita. A rosa tem os espinhos. Então, no casamento vai ter problema. Todo casamento tem problema. Eu ensino aqui para os irmãos o seguinte: quando você convive comigo, você descobre duas coisas. Primeiro, que eu tenho mais problema do que você. Segundo, que você tem mais problema do que eu. Então, no relacionamento, sempre vai haver os espinhos. Mas o casamento tem que permanecer. Tem que permanecer. O casamento saudável, ele é fácil de conservar esse relacionamento. É fácil. Vou dar aqui algumas dicas para os nossos irmãos, na minha visão pastoral, certo? Minha formação é teológica e missiológica. E eu trabalho com gente. Então, a minha palavra é pastoral, certo? Tudo na nossa vida, pastor Paulo, é regado pela oração. Pela oração. Então, quem é casado precisa orar pelo casamento e com a família.
Essa oração em família, pastor Paulo, ela é tão importante como as refeições diárias. Eita, bem. Orar, a base de um relacionamento saudável é a oração. Não estou dizendo que você tem que fazer vigília todo dia, entendeu? Na hora do almoço tem que ler o Salmo 119, cantar 10 hinos da harpa e tal. Não é assim. Oração. Tudo oração. Aqui em casa, um exemplo, na minha família. Um exemplo, minha filha adoece, eu oro. Meu rapaz tem um problema, eu oro. Minha esposa, eu oro. A gente voltou a fazer, pastor Paulo, nessa pandemia, os cultos no lar, o culto doméstico. E esses cultos, eles ganharam uma proporção abençoada, porque a gente lê e eu explico livros da Bíblia. Então a gente pega o livro todo, a gente estudou todo o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao 22. E no final a gente ora. E eu sempre pergunto para meus filhos: vocês querem que a gente ore por quê? Tem um propósito e tal. Minha filha vai fazer faculdade ano que vem. Então a gente ora. E a oração é a base. Não só pelos filhos, pela família, mas pela sobrevivência do lar, da própria família. Vivemos um período de pandemia e a morte de pastor Paulo visitou muitos lares. Lares que no início do ano ninguém falou assim: olha, vai ter uma pandemia e alguém vai morrer aqui dessa casa. Então a Verdade. maioria das famílias estão enlutadas. Como vencer o luto? Através da oração. Outra coisa, você falou, perguntou no início, o relacionamento. Casamento é coisa séria. Por quê? Porque você vai tirar no seu caso, você vai tirar uma mulher de dentro da família dela para viver junto com você. Outra coisa, você só conhece alguém, pastor, quando convive. Tem um ditado popular que você, para conhecer alguém, tem que comer um pacote de sal. E é verdade. Você só vai conhecer alguém quando estiver vivendo debaixo do mesmo teto. No nosso caso, que a gente conheceu nossas esposas na igreja, cantando, participando do conjunto jovem, evangelizando e tal. Aí vem um diálogo, vê uma emoção, vê uma paixão, vê o amor, e um belo dia, vamos casar? Vamos. Então, vai para dentro da mesma casa. O fruto do relacionamento é os filhos. Os filhos que não pedem para nascer. Um filho não pede para nascer. Então, nasceram. Aí a responsabilidade aumenta. Porque os nossos filhos, pastor Paulo, é o futuro da nação. Você sabe que a Bíblia fala no Salmo 90 que a vida é até os 70. Passou disso. E a gente, ontem eu completei 49, rapaz. Opa, moço, eu quero te parabenizar, rapaz, pelo teu É, aniversário ontem. Você estava foi em ontem. família e tal, e eu tentando colocar você Foi, no ar, mas é muito justificável e muito legal. E isso. parabéns pelo teu aniversário, viu? Pois é. Eu não pareço, né? Eu tenho cara de 20. Mas eu completei meus 49 anos. Então, a gente vai viver, a Bíblia fala até os 70, mas eu creio que pela estatística a gente vai viver mais. Só que daqui a um tempo, pastor Paulo, a gente vai passar. Vamos para a Isso, eternidade. Quem isso, fica aqui, pastor? Nossos filhos, é nossos verdade. netos. E esses netos, filhos e netos, vão defender a nossa bandeira, vão falar a nossa história, vão contar coisas que aconteceram dentro de casa, coisas boas, coisas ruins. Então é uma responsabilidade. Outra coisa, eu falo o seguinte: casamento, pastor Paulo, é responsabilidade diante de Deus, em primeiro lugar, Deus Todo-Poderoso. Segundo, diante da igreja. Terceiro, diante da sociedade. Quarto, diante do céu. E quinto, diante do diabo. Então, quer dizer, você casou, todo mundo sabe. Por exemplo, tem uma região aqui nossa aqui, do entorno, que o pessoal fala assim, um exemplo, no seu caso. Ela fala assim: você conhece o pastor Paulo? É o pastor Paulo da Raquel, né? É Raquel, sua esposa? É, É a Raquel, é o Paulo da isso, Raquel, é o Valdson da Ana. Agora, isso. por que eles falam isso? Porque qualquer pessoa, quando olha para você, vê a sua esposa do seu lado, É mesmo verdade. ela não estando presente. É aquilo que a Bíblia diz, que quando a gente casa, pastor, nós somos uma só carne. Uma só carne. Quer dizer, um mais um é dois. Mas no casamento, um mais um é um. Porque Isso. os dois formam uma só carne. E É, desse relacionamento surgem os filhos.
maior momento de prazer do ser humano é no sexo. Então, através do sexo no casamento, Deus abençoa que nascem as crianças. E essas crianças nascem para fazer a diferença no mundo. É Nossos verdade. filhos existem para transformar o mundo, para levar o mundo para um lado melhor, já que esse mundo hoje está apodrecido. Então, quer dizer, somos criados em uma nação, nação brasileira, aqui, para os brasileiros, tudo pode. A É festa verdade. do brasileiro é o carnaval, eles gostam de futebol e tal, quer dizer, é contrário à nossa cultura. A nossa cultura, porque a nossa cultura é outra, onde nós fomos criados. Então, o relacionamento saudável, primeiro, tem que orar, pastor. E eu digo, tem que orar todos os dias. Tem que orar pela família. Segundo, tem que ter base bíblica. Tem que ter base bíblica. Incentivar os filhos, a esposa e a gente mesmo, como pastor. A gente que é pastor, nós somos obrigados a ler a Bíblia todo dia. É verdade. Obrigado a ler a Bíblia. É Mas bem. minha esposa não é pastora, pastora que eu estou falando para ficar dirigindo a igreja. Meus filhos Entendo. também não. Mas tem que ter um incentivo para que isso aconteça. Maravilha. Outra coisa interessante no casamento saudável é o lado emotivo, o lado emocional no relacionamento. Somos seres emocionais. O abraço, o beijo na esposa. Porque tem gente que o beijo hoje no relacionamento é igual beijar isopor. É aquele beijinho que não tem graça. Tá? Pipoca, né? Puf. Isso. Tem uma psicóloga aqui, amiga minha, ela já é uma É. senhora, já tem 80 anos, então, inclusive eu soube que ela até está doente, não é de Covid, é mesmo da idade. Uma vez a gente, num diálogo, num bate-papo na residência dela aqui no Lago Sul, eu perguntei para ela assim, doutora, me diga uma coisa, esse negócio de beijar o marido, beijar a esposa e tal, em frente dos filhos, como é que é isso? Ela disse assim, pastor, beije, mostre na frente dos seus filhos esse lado emocional, essa paixão que você tem pela sua esposa. Por exemplo, minha esposa, eu chego em casa, assim, a gente brinca e tal, pego ela, eu dou um abraço, dou um beijo na frente dos filhos. Eu lembro que quando minha filha era menor, o meu rapaz também, que tem 12, mas eu lembro que quando eu abraçava para beijar minha esposa, eles queriam separar a gente, pastor. Ficava empurrando assim, larga, Sei. larga, larga. Então, quer dizer, hoje a gente demonstra isso. E isso tem que acontecer, pastor Paulo, esse lado é emotivo. Eu Tá vi a certo. foto lá no Message, você com a sua esposa, ela sentada na sua perna. Então, quer Ah, dizer, isso é isso. um lado emotivo. E isso É. é bom tanto para a esposa como para os filhos. Quer Maravilha. dizer, eu lembro que meu pai me abraçou uma vez. Eu lembro, eu Meu tinha uns Deus. 15 anos. Eu lembro que ele me abraçou quando eu tinha 15 anos. Meus filhos, eu abraço e beijo todo dia. Todo dia. Meus filhos, antes de dormir, tem um abraço e um beijo, boa noite. E meus filhos dão a benção. Benção, pai, benção, mãe. Quando eles acordam, eu estou aqui no escritório, minha filha ela tem aula todo dia pela manhã, de 8 até meio-dia e meia. Mas quando ela desce do intervalo, ela vem aqui no escritório, me dá um abraço e tal. Como é que tá, minha filha e tal? Esse lado emotivo tem que acontecer no relacionamento. Então, uma Uma vez eu benção. conversava com um irmão que ele era assim meio. A mulher reclamava, aí ela falava que ele chamava ele de estúpido. Eu até falava, não, irmão, não chama ele de estúpido. Não, mas é estúpido e tal. Aí eu sentei com ele para conversar, aquele bate-papo. Aí ele falou, pastor, é o seguinte, eu sou assim e eu não vou mudar. Eu não sou assim porque papai era assim, meu avô era assim, meus irmãos são assim. Aí eu fiquei bem irritado. Meu amigo, obreiro da igreja, eu falei, rapaz, não é porque teu pai foi um jumento, teu avô foi um jumento, e teus irmãos são um bando de jumento, que tu vai ser jumento, rapaz. Tua filha, tua esposa, ela é emotiva. Outra coisa, pastor Paulo, muito interessante que eu ouvi também o pastor Josué Gonçalves ensinando, que ele é terapeuta familiar, que se eu e você, a gente não dá esse abraço para a esposa e os filhos, pastor Paulo, eles vão buscar esse abraço lá fora, Ah, com e outras complica. pessoas de forma errada. Talvez isso, por isso está acontecendo tanto, de tantos jovens hoje manterem relações sexuais numa idade que não pode, fora do casamento, por isso, porque eles não têm esse lado efetivo. Por exemplo, se uma filha, o pai tem esse lado de abraçar, de beijar na testa, dizer, minha filha, eu estou aqui para lhe ajudar, eu sou seu pai e tal e tal. Lá fora, quando ela receber um abraço de um rapaz,
ela não vai sentir tanta carência. Por quê? Porque ela tem um abraço dentro de casa. E Entendo. isso leva os nossos filhos a terem um bom casamento, pastor Paulo. O lado Maravilha. emotivo. É muita coisa, pastor. Dá É um livro. muita coisa. Muito É, bem. Nós dá um estamos livro. aqui hoje recebendo o pastor Valtio Cavalcante, lá do Distrito Federal, conosco, falando sobre família. Nós estamos ao vivo com mais de 200 emissoras em todas as capitais do Brasil e várias cidades do país nesse momento, e também a nossa transmissão ao vivo pela nossa fanpage, que é a nossa página no Facebook da Rádio Fan Gospel de Comunicação. Deus abençoe a sua vida. O pastor Valtio continua, eu tenho só 2 perguntas, o tempo já está vencendo, mas dá para a gente conversar ainda esses 15 minutos aqui, né? E essas 2 perguntas últimas que está faltando para nós fechar o nosso tempo. Tá vendo como é importante a gente entrar com o tempo, a gente fica à vontade para Isso, os pastor. assuntos, né? Tá certo? Isso. Então vamos ao seguinte: a penúltima pergunta é esta: qual o propósito de Deus para a família diante de todas essas situações que nós estamos vivendo agora? Pastor Paulo, o maior propósito de Deus para a família hoje é a salvação da família. Uma família salva, uma família restaurada. Quando a gente lê a Bíblia sobre a salvação de família, a gente vê que desde o princípio, mesmo o homem pecando e errando em Gênesis 3, ele já falou que viria a semente da mulher para restaurar. Lá em Êxodo capítulo 12, quando a praga, a morte dos primogênitos acontece, o Senhor proveu o cordeiro para que matasse o cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta. Passar por cima o sangue, por cima, um exemplo, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Olha a cruz aqui, pastor Paulo. E essa cruz, em Êxodo capítulo 12, simboliza o próprio Jesus que já morreu pelos nossos pecados. Agora, por que o Senhor pediu para que passasse o sangue nos umbrais da porta? Pensando na salvação da família. Então, o maior objetivo de Deus hoje é salvar a família. O que Deus quer da família? Que a família o adore, que a família o sirva, que a família vá para a casa de Deus. A gente já acabou de falar sobre o culto, sobre o templo, como era bom a gente ir para a igreja. Então, o grande objetivo de Deus, o propósito maior dele é salvar a família, que toda a família seja salva. Lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, Maravilha. qual é a maior riqueza do ser humano? A gente está mudando os valores, porque para muita gente o maior valor do ser humano hoje é o que ele tem. E, na verdade, não é o que ele tem, é o que ele é. A família é o maior tesouro que nós temos. É É um verdade. tesouro que Deus nos deu. Pastor Paulo, a gente pegou nossos filhos bebê, colocou nos braços. No meu caso, eu olhei o corpo todo para ver se não estava faltando nada, a unha e tal. E a gente pegou essa criança e ela foi crescendo, e hoje vive em sociedade. Hoje você vê que os presídios estão lotados, as delegacias, na cidade que eu moro, agora nem tanto. Não sei se é porque as notícias que tem é só do Covid, mas houve um tempo aqui que você não podia ficar com o celular na porta de casa. Olha Alguém só. vinha para roubar. Aqui direto, quando eu ouvia de morte, eu digo que aqui na nossa região, de cada 10 pessoas que morrem, 9 têm menos de 20 anos. Olha aí. Só jovens morrendo. Agora, esses jovens, eles saíram do contexto social, ou melhor, familiar. Talvez os pais não deram tanta atenção como deveriam. Eu tenho aqui pessoas, ovelhas minhas, que têm filhos que estão presos. Por quê? Porque o diabo trabalhou para destruir a família. Enquanto Jesus quer salvar a família, o diabo quer destruir a família, porque atingindo a família, pastor Paulo, automaticamente atinge a gente, os Isso. pais, Muito e bem. abala a fé, pastor. Muito bem. Pastor Walter, para poder finalizar, a última pergunta, última cartada desse Isso. tema de família, viu? E assim nós vamos fechar a nossa entrevista de hoje, o nosso momento. Mas, diante de tudo isso, Pastor Walter, o que fazer para manter essa família unida? Amém? Amém. Sobre Pastor Paulo, a união da isso. família. A união da família. Pastor Paulo, nessa pandemia, essa pandemia não foi boa. A gente sabe que não foi bom para o comércio, o desemprego aumentou e tal, para muita coisa.
Mas esse período de pandemia, de março para cá, foi quando começou, já parou tudo. Você sabe que os templos fecharam assim, ficaram, não podia ter aglomeração. E os nossos templos é casa cheia, é muita gente. Então para evitar aglomeração e tal, então ficou em casa. Então muita gente ficou em casa. Hoje voltou a trabalhar, mas houve um tempo que ficou em casa. Ficou aí um mês em casa, 2 meses, 3 meses. Pastor Paulo, eu ensino aqui, nesse tempo de pandemia, se nesse período de pandemia, que a gente ficou em casa, a gente não fez uma leitura da Bíblia boa, não teve um momento com Deus, não teve um momento em família, a gente não vai ter mais nunca. Porque Olha, agora foi o tempo. A gente acorda cedo ou tarde, porque não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, e a preocupação, a ansiedade. Então, aqui está o refúgio nosso, que é a família, tá? E a união e família é tudo para a nossa vida, porque um cordão de uma corda, de uma dobra só, ela se rompe. Agora, de verdade. 12, não, é mais forte. E essa fortaleza, pastor, é no lar. Essa fortaleza é o lar. Então, em casa, mesmo em casa, a gente pode fortalecer essa união, pedindo ao Senhor Deus e praticando. Porque orar é uma coisa. A palavra oração, na verdade, não é uma palavra, é uma frase. Orar com ação. Você ora e você age. Não adianta eu falar assim, Senhor, faz isso e eu não fazer nada. Senhor Deus, muda meu coração e eu não fazer nada para mudar. Então, a oração, ela é a base para que a família permaneça unida. É, Segundo, a gente precisa entender que a base, o livro básico da família é a Bíblia Sagrada. É o que a Bíblia diz e ponto final. A Bíblia é verdade absoluta. É verdade absoluta. E a família tem que estar unida em todos os momentos. Todos os momentos, pastor Paulo. A gente não pode abrir mão da família por nada. Por nada. Nossas igrejas têm que ter o culto da família, tem que ter seminário para a família. Dia 12 eu viajo para ministrar agora no Encontro de Casais. Então tem que ter ensino, pregação. Eu lembro que uma vez aqui eu fechei aqui uma semana de estudo bíblico. Foi 7 dias, de domingo a domingo. E no último domingo, eu lembro que eu tinha preparado uma mensagem para pregar sobre Jó. Eu não esqueço desse dia, porque eu lembro que eu cheguei no templo cedo e tal, aí teve uns irmãos que vieram, e teve um que chegou assim, falou, pai, e aí, pastor Walter, e aí? Eu culto semana boa e tal, é bom. Você vai pregar hoje? Eu falei, vou pregar sobre família. Aí ele falou assim, de novo, rapaz, de novo, pastor, o senhor está pregando só sobre família, não tem outro tema? Eu digo, não, não tem. Pregar sobre família. Porque Maravilha. vocês têm que entender que a família é importante para a vida de vocês, Tá para a certo. sobrevivência da família e assim por diante. Muito bem. Tá Pastor, bom, pastor Paulo? beleza, eu quero te agradecer, pastor, pela sua participação hoje aqui no programa, falando sobre família, pastor Walter, pastor de um campo lá em Brasília, Distrito Federal. Deus Isso. abençoe. E aqui as portas estão abertas para Pastor outras Paulo, olha, eu entrevistas, quero outros temas, viu? agradecer do fundo do meu coração, meu amigo, e no ano que vem eu vou no Pará, eu vou aí onde você está para lhe dar Sim, um abraço. ok. Você é um homem abençoado por Deus. Eu estou aqui à sua disposição. E se você quiser, uma vez por semana, a gente faz novamente esse bate-papo. Sim, sim. É só Tá mandar o link fechado. igual você fez. Mas com todo prazer, é um desejo que eu tenho. Estou muito feliz por essa oportunidade. Na verdade, você falou que era uma honra para você. Pastor Paulo, é uma honra para mim, Pastor Paulo. Obrigado. Deus Uma abençoe. honra poder conversar com você. Você sabe que nós somos amigos. Muito bem. Eu estou feliz por você. Eu quero que você dê um abraço na sua esposa por mim, nos seus filhos. Deus lhe Obrigado. abençoe, meu amigo. Que Deus lhe dê paz. Que Deus abençoe o seu coração, Pastor Paulo. Muito Maravilha. obrigado, Pastor. Amém. Deus abençoe. Tivemos aí a participação do pastor Valdes Cavalcante de Brasília conosco hoje, falando sobre família. Foi uma bênção. A gente agradece.